No final da década de 70, a rádio e a televisão empurravam velhos formatos onde as tendências estavam relacionadas com a disco. Às vésperas dos anos 80, pouca coisa entusiasmava aqueles que abominavam o coletivismo hippie e o engajamento dos demais ritmos. Os aplicados músicos de rock progressivo nada significavam aos garotos, que queriam algo próximo de suas vidas, algo que viessem das ruas, que qualquer garoto de bairro pudesse ouvir e fazer igual. Um instrumento para extravasar a essência contestadora da adolescência, música e atitudes novas, diferente da velha e conservadora. Que é punk? Você quer saber o que é punk? Quer mesmo? Então afunda aí no meio, aí você vai saber. Você perguntando o que é punk? Caralho. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia. Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crônica na manhã. O movimento punk surgiu no ano de 1974, nos Estados Unidos, como uma manifestação cultural entre os jovens, caracterizado apenas por um estilo de música, moda e comportamento, e assim foi adquirindo um novo sentido, passando a ser usada para definir a sua transformação em tribo urbana, substituindo assim a concepção abrangente e que não era tão definida do conceito de movimento social, com a sua aceitação de uma ideologia, comportamento e postura comuns a todos os membros deste movimento. Ele passou a ter uma forma mais organizada e almejava alcançar objetivos. Esta cultura pode ser vista e compreendida como costume, tradição e ideologia de um grupo social organizado. O punk é a luta constante contra o medo das repercussões sociais. A filosofia punk tende a mostrar uma liberdade individual, criar crenças em conceitos individualistas e lutar contra o autoritarismo, o anarquismo e contra o pensamento livre, contendo assim uma visão crítica do mundo. Quando surgiu, a filosofia era pessimista, desesperada, destrutiva, agressiva perante a sociedade e a principal ideia era "There is no future", não há futuro. No Brasil, o movimento surgiu na cidade de São Paulo, na Zona Norte, onde nasceria a primeira banda punk do país, Os Restos de Nada. Ela foi criada em 1978, querendo lutar contra a repressão da ditadura militar, mostrando que os jovens queriam apenas uma sociedade melhor. Para a sociedade, os punks não passavam de gangues de rua, que possuíam uma forma comum de se vestir e odiavam uns aos outros. Porém, vemos hoje que desde a chegada dos punks no Brasil, estes são jovens, vindos praticamente da periferia e que gostam de escutar as músicas feitas para criticar o governo militar e protestar contra a miséria. A moda punk é, juntamente com a música, o aspecto mais evidente desde o movimento, porém não tem o mesmo significado, pois eles veem esta palavra como modismo, aceitação social, comércio ou meramente uma aparência. Então, os membros deste movimento preferem usar a palavra estilo no lugar de moda. Eles podem ser reconhecidos pela combinação de elementos básicos, como alfinetes, lenços à mostra no bolso de trás da calça, jaquetas de couro com rebites, calças jeans rasgadas ou pretas, coturnos, piercings, correntes, cabelos cortados no estilo moicano, sendo espetado ou não, e nas mulheres o lápis de olho preto extremamente exagerado.
minha mãe já é mais conformada, mano. Ela talvez concorde com o movimento. Agora meu pai já não gosta muito, mano. E ele te reprime muito por causa disso? Ah, mas ele simplesmente quer que eu arrume um emprego, mas... o emprego eu até quero arrumar, só que eu não quero cortar meu moicano. Enquanto alguns utilizam com liberdade elementos de outros movimentos, ou que não fazem parte do punk clássico, outros seguem à risca a combinação arbitrária do movimento, achando que quem não a segue está ferindo os costumes e a ideologia do grupo. Em diversos países, incluindo o Brasil, a roupa dos punks é o que desencadeia as brigas entre as gangues e membros de diversos segmentos do movimento punk. Existem diversas formas de expressar a arte no movimento punk. Podem ser usadas imagens publicitárias, fotos de famílias, retículas de outdoor e coisas achadas ou até roubadas, pois o vandalismo não deixa de ser arte ou uma intervenção. As obras neste movimento deixavam transparecer visões críticas, podendo ser tanto sociais quanto religiosas. Os principais artistas que marcaram o movimento punk foram Iggy Pop, Mick Jones, Joe Strummer, Paul Simonon e também as bandas Ramones, The Clash, Sex Pistols, Dead Kennedys, Escorbuto, entre outros. Punk rock é um movimento musical e cultural que surgiu em meados da década de 1970, que tem como principais características músicas simples, rápidas, agressivas, temas que abordam ideias anarquistas e revolucionárias, ou sobre problemas políticos e sociais como o desemprego, a guerra, a violência, ou, entre outros casos, letras com menos conteúdo político e social, como relacionamentos, diversão, sexo, drogas e temas do cotidiano. No contexto punk, refere-se à cena musical surgida internacionalmente através da segunda onda do punk, no final dos anos 70, e mais comumente a um estilo de punk rock caracterizado inicialmente por tempos extremamente acelerados, canções curtas, letras baseadas no protesto político e social, revolta e frustrações individuais, cantadas de forma agressiva. O termo New Wave era considerado sinônimo do punk rock antes de se tornar um estilo musical independente, que incorporava elementos da música eletrônica experimental e disco, assim como o pop dos anos 60. O pop punk foi o principal responsável pelo sucesso e da volta do punk rock na década de 1990. A sonoridade do pop punk se caracteriza por uma batida de punk rock bem mais leve que o original, vocal limpo e agudo, contrabaixo com arranjo independente e guitarras em harmonia, com direito a solos curtos, porém seguindo uma regra musical, campo harmônico, melodias agradáveis, entre outros. É um gênero muito polêmico, pois muitas vezes foi considerado errôneo ou até mesmo inexistente, e geralmente desprezados pelos punks. No geral, as bandas são completamente comerciais na opinião dos punks, e não adotam a postura ou atitude das bandas tradicionais.